It's wonderful to be back in Londrina after 3 years. Depois de 3 anos, maravilhoso estarmos de volta em Londrina. And we thank the Lord for His faithfulness in keeping us during that time. Agradecemos a Deus por sua fidelidade e pelo cuidado em nos guardar durante esse tempo. We know these last few years have been a challenge for all of us. Sabemos que nesses últimos anos tem sido um desafio para todos nós. You know, we've experienced things that we had never experienced before. Temos experimentado coisas que jamais tínhamos experimentado antes. But we're thankful that our Lord was the same yesterday, today and forever. Mas agradecemos porque o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And one of the blessings of what we've been through E uma das bênçãos que nós colhemos nessa vinda aqui is that we know the Lord in a way today that we didn't know Him 3 years é que ago. nós conhecemos o Senhor agora, nesse presente momento, de uma maneira que não o conhecemos antes. If we hadn't gone through some of these things, Então, se nós não tivéssemos passado através dessas dificuldades, we wouldn't know Him as we do now. nós não o conheceríamos como o conhecemos agora. So we're thankful how the Lord, He uses circumstances of life Então agradecemos como o Senhor usa as circunstâncias da vida to reveal more and more of Himself to us. para revelar-se mais e mais dele mesmo a nós. And we're very grateful for E that. somos muito gratos a Ele por isso. So let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we do rejoice to be in Your presence. Senhor, nos alegramos de verdade por estarmos na Tua presença. And Lord, we're thankful that whenever we're in Your presence, E te agradecemos porque sempre que estamos na Tua presença, we can put other things aside and simply behold the Lamb of God. nós podemos colocar as demais coisas de lado e simplesmente contemplar o Cordeiro de Deus. There are many things going on in our lives and in this world today. Muitas coisas que estão ocorrendo na nossa vida e ocorrendo nesse mundo hoje. But as we have this precious time together tonight, we want to put all of that aside. Mas ao termos esse tempo precioso com o Senhor nessa noite, queremos colocar todas as demais coisas de lado. And we want our hearts turned to You. Queremos voltar os nossos corações a Ti. Lord, we're thankful that as we gather, we declare that Jesus Christ is Lord over this time. E ao nos reunirmos aqui, declaramos que Jesus é o Senhor deste tempo. And there's a fullness of provision, spirit, soul, and body. E há uma plena provisão para corpo, alma e espírito. We're jealous, Lord, for You to be able to accomplish everything upon Your heart during this time. E nós desejamos que o Senhor cumpra tudo aquilo que está no teu coração para executar nessa noite. And so we offer ourselves unto You as that living sacrifice. Então, como um sacrifício vivo, nos oferecemos a Ti nessa noite. And just sitting at Your feet saying, Lord, speak, Lord, Thy servants are listening. E nos assentamos aos Teus pés e Te dizemos: fala, Senhor, que os Teus servos Te ouvem. Thy wonderful name we pray. Amen. No Teu nome maravilhoso que oramos. Amém. Yeah. There's a scripture out of Psalm 50. No Salmo 50 há um versículo ali. Psalm 50, verse 5. Salmo 50, versículo 5. Is that and I believe this is a great word of encouragement in this hour. E eu creio que nessa hora presente soa como um grande encorajamento a nós. Of many of the things we've gone through. Muitas coisas pelas quais temos passado. Now those things are somewhat in the past and we're opening up to continue on in life. E essas coisas que aconteceram no passado e que vão prosseguindo à medida que prosseguimos com ele. And I love in Psalm 50 verse 5 it reads. No versículo 5 do Salmo 50 diz assim: Gather my godly ones to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança por meio de sacrifícios. We're so thankful that there's this call going out to God's people. Há esse chamamento sobre o povo de Deus. Gather my godly ones unto me. Ele diz: congregai os meus santos, ajuntai-os a mim. Because for a period of time we were not able to gather together. Porque houve um período aí e há períodos em que nós não somos capazes de nos reunirmos juntos. And we're thankful to the Lord for what we could call that emergency provision of being able to meet by a computer. E no passado que não pudemos nos reunir presencialmente, agradecemos ao Senhor pela provisão dele através do Zoom, do computador. But we know that's not the so-called normal way of life. Mas essa não é a maneira normal da vida. Foi algo atípico. And actually sometimes if you were on Zoom, it could be pretty comfortable. Muitas vezes, quando nós usamos o Zoom, nós podemos nos sentir bastante confortáveis. We had the assembly back in Richmond after we went off of Zoom. We had to encourage ones to come back together. Lá em Richmond, depois que nós nos reunimos por alguns meses no Zoom, nós tivemos que encorajar os irmãos a voltarem à comunhão, à reunião presencial. Because ones could come to the Lord's table. Então, aqueles que vinham à mesa do Senhor,
They could sit in their pajamas. Eles, aqueles que participavam da mesa do Senhor na época do Zoom, They eles had their cup of participavam. they had their coffee. Yes, eles participavam na casa deles com pijama, tomando uma caneca de café, lá na casa Very deles. comfortable. Bastante confortável. But what was missing? Mas o que é que nós realmente estávamos perdendo? The blessing of being together Estávamos perdendo a bênção de estarmos in juntos the presence of the Lord. na presença do Senhor. And God is calling to His people in this hour to gather unto Him. E nessa presente hora, o Senhor chama o seu povo a se congregar a Ele. And this, if you notice this is not just a general call, but it's very specific. Agora, este não é um chamamento geral, ele é um chamamento bastante específico. What are we gathering unto? Nós nos reunimos para quê? Who are Diante we de quem? gathering unto? Diante de quem? E para quem nós nos reuniremos? He's calling us to gather unto Him. Ele nos chama a nos reunirmos, a nos congregarmos para Ele mesmo. Gather my godly ones unto me. Ele diz: congregai os meus santos a mim, na He's versão calling dele. us back to the very foundation and the very simplicity of the relationship we have in Him. Ele nos chama àquele fundamento e àquela simplicidade no nosso relacionamento com Ele mesmo. Because what is the very foundation and purpose of whenever we gather? Porque toda vez que nos reunimos, qual é o fundamento verdadeiro e o propósito para o qual nos reunimos? Whenever we gather together, that foundation, that purpose is unto Him. Toda vez que nos reunimos, tanto o fundamento quanto o propósito está no Senhor Ele mesmo. Sometimes we think our gathering together is for us. Algumas vezes pensamos que nós nos reunimos para nós mesmos. And we do. We enjoy the blessing of it. Sim, nós nos reunimos e nós recebemos a bênção de estarmos But juntos. the very foundation of that is unto Him. Mas o fundamento principal, nos reunimos para o Senhor. And in these days, He's calling us back to that simplicity and purity of devotion to Him. E nessa hora, a presente hora, Ele nos chama novamente para a simplicidade e pureza devidas a Cristo. During these years under COVID, there was a great shaking that went on. Durante esses anos aí passados de Covid, houve um grande abalo, um balançar de Deus no meio do It seu shook us povo. individually, it shook us corporately. Nós fomos balançados tanto individualmente como corporativamente. And we know if we looking back of it, it was God's hand that was doing the shaking. E hoje, quando olhamos para trás, podemos ver que era a mão de Deus que estava fazendo este abalar. Because He was shaking His people, He was shaking us to wake us up. Porque Ele permitiu que fôssemos abalados para que nós pudéssemos despertar. If we looked at Christianity beforehand, it had gotten so complicated. Se você olhar para o cristianismo de outrora, as coisas não eram tão complicadas. There was a big focus on the outward, or there was so much focus on outward things. Desculpa, se você olhar o cristianismo aí no passado, você vai ver como as coisas estavam complicadas. O foco sempre estava em coisas externas. And there was a slipping away from this personal, intimate relationship with Him. E o povo de Deus, aos poucos, estava escorregando, se desviando desse relacionamento íntimo And we que were- devem ter com o seu Senhor. We were starting to drift away from the main thing. Nós começamos a nos desviar daquilo que é a coisa principal. Starting to drift away from the key of why we're even together. Começamos a nos desviar, perdermos o foco da chave, do motivo para o qual nós estávamos nos reunindo. Why do we ever gather together? Por que nós nos reunimos? You know, why are we here? Por que nós estamos aqui nessa It's noite? to glorify Him. É para glorificarmos ao Senhor. It's to honor Him. É para honrarmos ao Senhor. He has these jealous that His life would be expressed in and through His people. Ele tem esse desejo que a sua vida possa ser expressada no e através do seu povo. And these recent years have been a great work to refocus us upon that main thing. E nesses últimos anos, o Senhor tem feito essa obra monumental de colocar novamente o nosso foco certo na coisa principal. I think some of you know our brother DeVern Fromke. Eu creio que alguns aqui conheceram o nosso irmão Devern Fronke. And DeVern Fromke always had a saying. O irmão Devern Fronke, ele tinha sempre um ditado, algo que ele dizia constantemente. I hope it translates okay. Eu espero que na tradução aqui saia ok e você entenda corretamente. But he said the main thing, Ele disse, aquilo que é principal. the main thing is to keep the main thing the main thing. Ele disse, o principal é manter aquilo que é principal
como o principal. Because it's so easy for us to get away from the main thing. Porque é tão fácil para nós nos desviarmos daquilo que é o principal. As we gather together and just going through our normal life together, Quando nós nos reunimos e começamos então a viver a nossa vida cristã normal uns com os outros, we can start focusing upon the meetings themselves. de repente podemos colocar o nosso foco nas reuniões em si, The form of the meeting, how's this going? How do we do this? na forma de nos reunir, como vamos fazer aquilo lá e aquilo ali. We got to get all the audio visual just right. Nós podemos então colocar aqueles audiovisuais aqui e acolá. And all of that's important. Todas essas coisas são importantes. But what's the main thing? Mas qual é a coisa principal? The main thing is Him, A coisa principal é o Senhor. His presence, É a sua presença, honoring and glorifying Him. honrando e glorificando ao Senhor. That's why we're together. É por isso que nós nos reunimos. And He's calling us in this hour back to that simplicity and purity of our devotion to Him. E nessa presente hora, Ele nos chama de volta à pureza e simplicidade devidas a Ele. These last few years was a great wake-up call to us. Então, nesses últimos anos aí, houve um grande chamamento da parte do Senhor sobre nós. And He shouted very loud to get our attention. E Ele chamou, na verdade, Ele gritou bastante alto para conseguir a nossa atenção. Because He's jealous for a people that are willing to be transformed into His image. Porque Ele deseja, Ele anseia por ter um povo que seja transformado à sua própria imagem. He's jealous that there would be a people who are willing to allow His life to be worked within them. It would be a testimony to Him. Ele deseja, Ele anseia por ter um povo que a sua vida, no qual a sua vida seja expressa através deles e ele seja um testemunho para Ele He's mesmo. jealous for assemblies that in a living way would be under His headship. Ele deseja que haja uma assembleia que de muitas maneiras esteja debaixo do seu encabeçamento. It's all about Him. É tudo acerca do Senhor, And tudo aponta para as I Ele. said, He's calling us back to Himself. E como eu já disse, Ele tem nos chamado de volta para Ele mesmo. And as I was considering this thought, À medida que eu considerava estes pensamentos, I was struck as I was reading through the Scripture. à medida que eu lia as Escrituras acerca desses assuntos, I was struck by this little phrase, one thing. eu fui capturado, me chamou a atenção. Eu tive que deter nessa frase, uma coisa. One thing. Uma coisa. It's a very simple, a very pure phrase. É uma frase simples e pura, uma coisa. And I found 5 times in the Scripture where it's used. E 5 vezes nas Escrituras eu descobri que essa expressão ela foi usada. And I'd like for us to consider while we're together those 5 times. E nessa noite, nesse tempo juntos, gostaria de considerar essas 5 vezes que essa expressão aparece. Because they speak volumes to us. Porque isso pode nos falar bastante alto. We can get occupied with many things. Podemos estar ocupados com muitas coisas. But He says one thing. Mas ele disse, uma coisa. He's always interested in one thing. Ele sempre insiste nessa uma coisa. And it's always about the Son. E sempre, quando ele diz uma coisa, fala-nos acerca do seu His filho. life being seen and expressed through His people. Da vida do seu filho ser vista e expressada através do seu povo. Now, when I talk about His life being seen and expressed through His people, Agora, quando eu falo da vida do Filho de Deus ser vista e expressada no meio do seu povo, you know, what are we talking about? na verdade, eu estou falando de quê? Are we talking about people just seeing us come to meetings? As pessoas, eu estou dizendo apenas das pessoas virem que nós estamos comparecendo às reuniões? No, that's an aspect of it. Sim, isso é um aspecto. But if you disso. think back where Christians were first called, where believers were first called Christians at Mas se você Antioch, se lembrar comigo de onde os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos, lá na Antioquia, you know, why did they call them Christians? por que eles foram chamados de cristãos? Because as they saw their life, Porque o mundo viu na vida deles, they saw that something had changed in them. viu que neles tinha algo que estava transformando-os. These ones, they had lived together in Antioch. Aqueles que viviam juntos ali na Antioquia, They were neighbors. eles eram vizinhos ali uns dos outros, They worked together. eles trabalhavam juntos, They might have gone to school together. talvez iam na mesma escola, muitos deles, Played on the same football club. eles jogavam no mesmo time lá de futebol que tinha They had lá. a life that they were sharing together in that community. Eles tinham uma vida em comunhão, em comum, que eles partilhavam ali naquela But cidade. then these dear ones, they started noticing something different about these people. Mas aí, aqueles de fora que não eram crentes começaram a ver naquele povo algo diferente. They knew them in one way, De uma maneira, o povo já os conhecia. but now there was a new life
They were new creatures. Mas agora é como se eles fossem novas criaturas. Havia um tipo de vida diferente neles. They had changed. Eles tinham mudado. They were being transformed. Eles tinham sido transformados. And they were seeing Christ in them. E havia então Cristo neles. And we're thankful how, as these ones just went about their normal lives, Então aqueles crentes ali apenas vivendo suas vidas normais, and they allowed that life of Christ to be expressed through them. eles permitiram que a vida de Cristo se expressasse através deles. The testimony of his life was expressed E aí and went forth. o testemunho do Senhor Jesus na vida deles pôde ser manifestado. This is what the Lord is jealous for today among his people. É isso que o Senhor busca encontrar no meio do seu povo hoje. That there would be this one thing that is seen. Que esta única coisa, uma coisa só, seja vista no meio do seu povo. So as we consider this, it's with a purpose. Então, consideramos esses assuntos com um propósito em vista. Most of these scriptures you're familiar with, Muitas das escrituras que citaremos já te são familiares, but let's look at them. mas vamos olhá-las novamente. As we, the first one is in John chapter 9, verse 25. A primeira está em João capítulo 9, versículo 25. Evangelho de João 9. John 9:25. João 9, 25. João 9, 25. He therefore answered, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that whereas I was blind, now I see." Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. One thing I do know. Uma coisa sei. Mark 10:21. Marcos capítulo 10, 21. The story of the rich young ruler. A história lá daquele jovem rico. Mark 10:21. Marcos 10, 21. And looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, "One thing you lack. Go and sell all you possess. Give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come, follow me." E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. One thing you lack. Só uma coisa te falta. And then in Luke chapter 10, E agora em Lucas capítulo 10, the story of Martha and Mary. a história de Marta e Maria. Lucas Luke 10, 10:41. Lucas 10, 41. But the Lord answered and said to her, "Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only a few things are necessary. Really, only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her." 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Really, only one thing is necessary. Apenas uma coisa é necessária, uma só coisa, ele And diz. then back in the Old Testament, E aí vamos agora para o Antigo Testamento, one of the Psalms of David, um dos Salmos de Davi. Psalm 27, verse 4. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. He says, "One thing I have asked from the Lord, and that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to meditate in his temple." Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. One thing I have asked of the Lord. Uma coisa só peço ao Senhor. Of all the things that were upon David's heart, there was one thing that he De asked. tudo aquilo que estava no coração do Senhor, de Davi, ele tinha só uma coisa para pedir ao Senhor. And then finally in Philippians chapter 3, E finalmente a última menção em Filipenses capítulo 3, verses 13 and 14. versículos 13 e 14. Philippians 3, 13 and 14. Filipenses 3, 13 e 14. "Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind, reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. One thing I do. Uma coisa faço. You know, what was this one thing that he was talking about Agora, over and over again? Que uma coisa é essa que se repete nas Escrituras. O que It's really that significa? the life of Christ would be expressed in his people. Significa a vida de Cristo sendo expressada no meio do seu povo. And I think as you look at these 5 scriptures, Eu creio que quando olhamos essas 5 menções nas Escrituras, it shows us the way that his life can be worked out within us. mostra-nos como a vida do Senhor pode ser expressada ou trabalhada através de It nós. shows how, as we allow that one thing to work within us, that character and nature of Christ will be expressed in us. Mostra-nos que se permitirmos que essa única coisa, uma coisa, ela opere em nós, então o caráter e a vida de Cristo se expressará através de nós. They also show us the very progressive nature of our growth in Christ. E essas expressões também mostram a natureza progressiva do nosso crescimento em Cristo As we Jesus. desire to have Christ expressed in us, Se nós desejamos que Cristo seja expressado em nós, there's a progressive nature of that. há uma natureza progressiva, é algo crescente que irá acontecer. And also as we look at these one thing, E também, quando olhamos essa única coisa, we see this is really God's very heart and purpose. nós vemos que este é um propósito que está verdadeiramente no coração de There Deus. has always been one thing upon his heart, Sempre houve apenas uma coisa no coração de and Deus. it's seeing all things summed up in his Son. E essa uma coisa só que está no coração de Deus, ela é sumarizada no seu Filho Jesus Cristo. Everything that God desires Tudo que Deus deseja is focused upon his Son, é focar plenamente no seu Filho, that he might be all and in all. que é para que ele possa ser tudo em todos. And as you look at these 5 verses, Quando olhamos essas 5 menções, I said that there's a progression here. como eu mencionei, há uma progressão aqui. I think as you see this, you see the phases of our life in the Lord. E nelas podemos ver as fases da nossa vida no Senhor. That first one thing I know, I was blind and now I see. A primeira menção que lemos, João 9, ele disse: uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. That speaks of our salvation. Fala-nos da nossa salvação. You know, we were blind. Nós éramos cegos. He came in, he touched us, now we can see. O Senhor veio, nos tocou e agora vemos. Told the rich young ruler, one thing you lack. Aquele jovem rico, o Senhor disse para ele: uma coisa te falta. And it's speaking of our consecration. Fala-nos da nossa consagração. As he talked about with Mary and Martha, about that one thing that's necessary. Quando ele disse para Marta e Maria: uma coisa só é necessário. It's speaking of our service unto him and the service within the house of God. Fala-nos do nosso serviço a ele e do nosso serviço na casa de Deus. Then of David, that psalm, one thing I desire, E aí Davi diz no seu salmo: uma coisa só eu desejo, that living in the house of God. eu posso habitar na casa do Deus vivo. Paul making that wonderful testimony. E ali em Filipenses, Paulo nos dá aquele maravilhoso testemunho. One thing I do, I press on toward the goal. Uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. It's speaking of our vision, our purpose of what God has called us. Fala-nos da visão, do propósito para o qual Deus nos chamou. So we want to look at these scriptures for our mutual encouragement during tonight and tomorrow. Então hoje e amanhã estaremos focando nesses versículos para a nossa mútua edificação. You have to excuse me, I have a little bit of a cough. Ele está um pouquinho gripado, mas já está sendo cuidado, tá, irmãos? É. Desculpem. But first, let's consider that John chapter 9, verse 25. Então vamos primeiramente ver em João capítulo 9, considerar essa única coisa lá. And we said this relates to our salvation. E vamos ver isso relacionado com a nossa salvação. It's the very foundation of our relationship with Him. Este é o fundamento do nosso relacionamento com o Senhor. And it's the foundation of our relationship with one another. E é a fundação, o fundamento do nosso relacionamento uns com os outros. We look back at that verse, John 9:25. Então João 9, 25. He therefore answered, whether he's a sinner, I do not know. One thing I do know, that whereas I was blind, now I see. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Now, if we set the scene for this verse, Então, what did you say? set the scene for this. Então vamos, yes. Então eu vou te ajudar a entender a cena
que envolve esse versículo ter sido pronunciado aqui. There was this man born blind, and the disciples had asked the Lord, who sinned, this man or his parents? Esse homem, ele nasceu cego, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? And we know that the Lord responded and said, neither. It was that God might be glorified. E você lembra a resposta do Senhor: nem ele nem seus pais pecaram, isso foi para a glória de Deus. And Jesus heals this man of his blindness. E aí Jesus curou esse homem da sua cegueira. Now when does he heal him? Agora, quando é que o Senhor o curou? He healed him on the Sabbath. O Senhor o curou num dia de sábado. Oh, and this really upset so many. E isso realmente deixou bastante irado as pessoas. And they brought this man to the Pharisees. Esse homem, agora curado no dia de sábado, ele foi trazido diante dos And they wanted fariseus. to know about what happened with him. E eles então o questionaram, queriam saber o que aconteceu com ele. And he doesn't provide them with a satisfactory answer, so they keep questioning him. E eles não conseguiam uma resposta satisfatória da parte desse homem e continuaram a interrogá-lo. And finally he gives them this one, he sums it up with this verse. E finalmente, então, este homem responde aos fariseus, aqui como está descrito no versículo You 25. guys are asking me a lot of questions. É como se ele dissesse: vocês estão me fazendo muitas But perguntas, the one thing I know, mas tem uma coisa só que eu sei. I was blind and now I see. Eu era cego, agora eu vejo. And as we look at this verse and this story, Quando olhamos para essa história e para esse versículo, I think we can relate to it in many ways related to our salvation. eu creio que de muitas e variadas maneiras podemos relacioná-lo com a nossa salvação. You know, praise God, this man, he had that assurance of his salvation. Graças a Deus que esse homem tinha certeza da sua salvação. He didn't really know a lot about Jesus. Ele não sabia muito acerca do Senhor He Jesus. didn't have all the theological answers that the religious leaders wanted. Ele não tinha todas as respostas teológicas que os religiosos queriam que ele desse. He really didn't even fully know who Jesus was at this time. Nesse tempo aqui, ele não estava certo de quem Jesus era, But he had a simple testimony. mas ele tinha um simples testemunho. The one thing I do know, I was blind and now I see. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora vejo. Now our salvation experience might not be exactly like this man, Talvez a salvação que experimentamos possa não ser exatamente como a deste homem, but each of our salvation experiences is unique and eternal. mas cada um de nós, na salvação que experimentamos, ela se tornou única e eterna. Do we have the assurance of our salvation? Nós devemos ter também a mesma segurança da nossa salvação. Not a lot of knowledge about what happened. Não apenas ter conhecimento do que This aconteceu. man simply said, I was blind and now I see. Não, esse homem simplesmente disse: eu era cego, agora vejo. And that actually applies to all of us. E na verdade, essa resposta se aplica a todos nós. Now this man physically knew that he was blind. Esse homem fisicamente sabia que ele era cego. The tragedy for most of us is we did not know we were blind. Agora, a tragédia para muitos de nós é que nós não sabemos que estamos cegos. We thought we could see everything. We thought things were going well. Nós achamos que podemos ver tudo e que está tudo bem. But then the eyes of our heart were opened and we saw, oh, I was blind and now I see. Mas aí, de repente, quando os olhos dos nossos corações são abertos, nós temos a mesma resposta: ó, eu era cego, agora vejo. You know, praise God for the miracle of salvation. Graças a Deus pelo milagre da salvação. Sometimes as we go on in our Christian life, Algumas vezes, à medida que caminhamos, que vivemos nossa vida cristã, we can start to almost make little the joy of salvation. nós podemos tornar pequena a alegria da nossa salvação. We can start focusing upon being built together, Nós começamos a colocar o foco sobre a nossa edificação juntos, which is necessary. aquilo que é necessário. Focusing upon growing in the Lord, Focamos no nosso crescimento diante do Senhor. and that's so important. E isso também é igualmente Focus importante. upon sharing the gospel. Colocamos o foco na pregação do Evangelho. We can focus on many things. Podemos focar em muitas coisas. But what is the very foundation of which we can do any of those things? Mas qual é o fundamento sobre o qual podemos fazer todas essas coisas mencionadas? Our salvation is the very foundation of which He works all things. A nossa salvação, ela é o próprio fundamento para que todas as coisas sejam It's the feitas. foundation of where we stand individually. É a fundação sobre a qual nós ficaremos de pé individualmente. It's that foundation is when we gather together in Him. E também é a fundação que permaneceremos de pé juntos diante dele. Paul wrote to those in Corinth. Paulo escreveu àqueles irmãos de Corinto. He said, no man can lay a foundation
other than the one which is laid, which is Jesus Ele Christ. disse: ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser aquele que já foi posto e que é Cristo Jesus. And this is how we have to have it so settled within our hearts. E é por isso que temos que ter isso bastante claro em nossos corações. That because it will be challenged. Porque nós seremos desafiados. I mean, this poor man, he had done nothing wrong. Esse homem pobre aqui, sorry, what did you say? He had done nothing wrong. Esse homem descrito aqui em João 9, esse homem cego, ele não tinha feito nada de errado. Jesus actually sought him out, Na verdade, foi o Senhor Jesus quem o buscou. touched him and healed him. E o Senhor o tocou e o Senhor o curou. And then because of the miracle that Jesus did, Então, por causa do milagre que o Senhor Jesus fez, it was like all the forces of hell were going to come against him and challenge that de salvation. repente foi como se todas as forças do inferno vieram sobre ele e sobre a sua vida. Who were you to say that you were blind, now you see? Quem que fez isso com vocês? Que você está falando que era cego e agora vê? Who was this guy? Quem que é esse que te curou? He must be a sinner because he did this on the Sabbath. Ah, esse homem que te curou deve ser um pecador, porque ele fez isso em dia de sábado. This man even said to the Pharisees, how can somebody who is so bad do something so good on the Sabbath? E esse homem mesmo disse para eles: mas como é que alguém que fez algo tão bom pode ser mal? He had no dia de he had sábado? an assurance of knowing what had transpired within his life. Ele tinha uma certeza daquilo que estava ocorrendo na vida dele. Do we have that assurance? Nós temos também essa certeza. And given the days that we're living in, E nesses dias nos quais vivemos, all the forces of hell are coming against the testimony of Jesus. todas as forças do inferno virão contra o testemunho de Jesus. All the forces of hell are coming against the against his life being expressed in the people of God. Todas as forças do inferno conspirarão para que a vida do Filho de Deus não seja expressada no meio do seu This is povo. why we need to really know of our foundation in him. Por isso é que precisamos ter clareza, certeza deste fundamento que temos no Senhor. Because it will hold us. Porque isso nos manterá seguros. And we really can't enter into the fullness of life in him unless we're assured of our foundation. E a menos que tenhamos clareza do fundamento sobre o qual estamos, nós não poderemos realmente crescer nele mesmo. May we have that assurance. Que nós possamos ter essa clareza e essa segurança em nossa vida. It was wonderful today to witness those dear ones being baptized. Foi maravilhoso hoje testemunharmos com aqueles que foram batizados hoje. And I pray for them that they would have that great assurance. E eu oro para que eles tenham eles mesmos essa grande That segurança. assurance of their salvation. A segurança da sua salvação. That assurance of all that baptism speaks A of. segurança de que o batismo nos fala. As they face the challenges of life. E à medida que eles forem confrontados com os desafios da vida. Because it's interesting as we look at this story in John 9. Porque é interessante quando olhamos essa história descrita em João capítulo 9. That who was challenging him? Quem é que estava desafiando? Was it the world challenging him? Era o mundo que o desafiava? We expect the world to challenge Nós us. esperamos, achamos que o mundo é quem vai nos But desafiar. who was challenging and questioning him? Mas nessa história, quem é que estava interrogando? Quem é It que was estava the- questionando esse homem? It was the religious leaders. Eram os líderes religiosos. That religious organization and entity. Era aquela entidade religiosa que comandava ali naquela época. And how much within Christianity today? E quanto no cristianismo nos dias de hoje, As we have a desire to simply follow the Lord. quando nós temos o desejo simples de seguir ao Senhor, As we have a desire to put aside those things that aren't necessary. quando temos o desejo de colocarmos de lado aquelas coisas que não são necessárias, As we have a desire to love the Word of quando God. temos o desejo de amarmos a palavra de Deus, As we have a desire to gather together as the people of God. quando temos o desejo de nos reunirmos com o povo de Deus, As we have that desire to gather in a simplicity without all the bells and whistles. quando temos o desejo de nos reunirmos na simplicidade, sem todos aqueles barulhos externos, Who ends up challenging us? na verdade, quem é que vem It's sobre act- nós nos desafiar? So often it's actually other believers. Na verdade, quem nos questiona, muitas vezes são outros crentes, irmãos e irmãs. It's sad among the people of God how the Word of God has lost its authority. É triste como no meio do povo de Deus, a palavra de Deus tem perdido a sua autoridade. It's sad among the people of God how ones have lost this desire to be together. É triste como vemos no meio do povo de Deus que muitos têm perdido esse desejo de se reunirem. And so it makes me have to question myself. Então, isso leva-me a perguntar a mim mesmo. I ask myself this question:
why does this go on in their lives? E eu pergunto, o que está acontecendo na vida deles? And I think much of it goes on because there's not that full assurance of salvation. E eu creio que muitos nos quais essas coisas acontecem é porque eles não têm segurança do seu próprio fundamento. That assurance of what really happened. Aquela segurança do que realmente acontece. How in His great love He took us out of a kingdom of darkness and put us in the kingdom of His beloved Son. Como Deus, no seu grande amor, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor. It's a great work He's done. Ó, que grande obra o Senhor tem feito. And it's the very foundation on which we stand. E é sobre esse fundamento que nós nos mantemos. Can we all say with a great assurance? Nós também podemos dizer com grande segurança: One thing I know, I was blind and now I see. uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Stalin and I one time were watching a DVD of those involved in the Jesus movement. A Estela e eu, certa vez, estávamos assistindo um DVD de pessoas que estavam envolvidas no chamado Movimento de Jesus. And the ones that were on this DVD were the musicians that started so much of the Christian music industry. E esses que estavam lá nesse DVD, a maioria estavam envolvidos com a música e começaram a indústria da música. And they were talking about how when they were saved back in the 70s. E eles falavam de como eles foram convertidos, salvos na década de 70. The songs that they wrote were coming out of their heart. E o salmo que eles citavam brotou dos seus próprios corações. You know, they said we didn't know a lot about our Lord. Just a moment, Mac. Esse movimento de Jesus foi muito forte nos Estados Unidos que ele está falando, tá, irmãos? Nós não tivemos com tanta força aqui. Então eles falavam naquela época que foram salvos, nós sabíamos no nosso coração. We know in our hearts. Okay. Yes, go ahead. There was a simplicity. We were blind and now we see. O que eles não sabiam muita coisa, mas eles diziam, uma coisa nós sabemos. Nós éramos cegos, agora nós vemos. They were talking about how now within the industry. Então, nos dias de hoje, aquele movimento de simplicidade tornou-se numa They have to indústria. write so many new songs. E aí agora eles são obrigados a escrever tantas letras And musicais. how it's been a challenge for many. E como isso tem sido um desafio para muitos. And those that stayed faithful to that simplicity E aqueles que no meio deles permaneceram fiéis à simplicidade, were left behind by the big power groups. yes, estes foram deixados para trás pelo grupo maior que seguiu Thankful that adiante. in that there were ones who stayed in that simplicity of Christ. Mas graças a Deus que mesmo no meio deles houve aqueles que se mantiveram em simplicidade. Not doing it to sell a lot of records and make a lot of money, Não compondo ou cantando apenas para fazer sucesso e fazer dinheiro, but simply having a desire to honor Him. mas simplesmente pelo desejo de honrarem e servirem o Senhor. Praise God. Graças a Deus. This is the foundation of our life. Graças a Deus, esse é o fundamento das nossas vidas. And for many of us it can sound too simple, Para muitos de nós, isso pode soar bastante simples, but it's so vital. mas é tão vital, Because the foundation of anything, porque o fundamento de qualquer coisa, it's what the whole work sits upon. o fundamento de qualquer coisa é sobre o fundamento que vai descansar tudo mais. One of the things we have in the United States, and thankfully you don't have them here in Brazil, Uma das coisas que nós temos nos Estados Unidos, e graças a Deus vocês não têm aqui no Brasil, is we have these huge storms called hurricanes. nós temos essas tempestades enormes lá que nós chamamos de furacões. And the hurricane can come across, it can go through like the state of Florida, Um furacão, por exemplo, ele pode surgir ali no estado da Flórida, and it can just destroy all the buildings and houses. e onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição. And but after the storm, Depois da tempestade, quite often you'll see many houses destroyed. depois que ele passa, você com frequência vê muitas casas derrubadas, But then you destruídas. see one house standing here, Mas aí de repente você vê que aquela casa ali permaneceu de pé. another house standing E aquela there. outra casa ali também permaneceu de pé. And what was the difference? Agora, qual que foi a diferença? Those houses that stood had a solid foundation As casas que permaneceram de pé, os seus fundamentos eram sólidos. that held them through the storm. E através da tempestade do furacão, elas foram
seguras, Brothers and mantidas. sisters, we have a solid foundation Irmãos e irmãs, nós temos um fundamento sólido that holds us through the storm. que segura-nos, que guarda-nos, que nos And we mantém need através da to tempestade. keep that foundation. We need to keep we need to be those that are fighting to keep that sound foundation safe and secure. Nós temos que lutar para que esse nosso fundamento ele esteja sempre a salvo e seguro. And not unconsciously become disconnected from our E foundation. de maneira nenhuma, inconscientemente, nos desconectarmos deste nosso fundamento. Now, I know in truth we can never get disconnected from it. Agora, na verdade, nós nunca poderemos nos desconectar deste fundamento. But sometimes experientially in our lives, it's as if we've become disconnected Mas, na from it. verdade, experimentalmente em nossas vidas, é como se estivéssemos desconectados dele. So let's not look down upon this simple fact. Então, não olhemos esse fato como algo menor. It's the starting point, it's the foundation point for everything else the Lord does in our life. Mas esse fundamento sobre o qual estamos, ele é vital para tudo mais que o Senhor fará em nossas vidas. How is He able to work His life within us? Como que ele é capaz de trabalhar a sua vida em nós? Because of that one thing. É por causa dessa única coisa. Christ is our foundation. Cristo é o nosso It's fundamento. not Christ plus a teaching, Não é Cristo mais ensino. not Christ plus an experience. Não é Cristo mais experiência. You know, Christ, we love to say Christ plus this. Nós amamos dizer, é Cristo mais isso. It's one thing. Não, irmãos, é He uma is the coisa. foundation of which we work, which He does a great work from. Ele é o fundamento e sobre esse fundamento é que ele vai fazer essa grande obra em nós. And this is what allows us to grow in Him. E é isso que vai permitir que nós cresçamos nele. Praise God for that. Graças a Deus por isso. And then you come to the second verse. E aí então nós vamos para o segundo versículo. That second one thing. É o segundo uma coisa só. And it's the story of the rich young ruler. E é a história daquele jovem rico. We said earlier, this relates to the matter of consecration. E como mencionamos, isso relaciona-se com a questão da nossa consagração. As we know of the reality of our solid and sure foundation, Então, quando reconhecemos a realidade do nosso fundamento que está nele, que é sólido, that's the next step we take to start us growing individually and together is through consecration. o próximo passo em direção, o que nós daremos, será em direção à nossa consagração para com We ele. read that verse in Mark 10, verse 21. E lemos o versículo 21 de Marcos capítulo 10. He says, and looking at him, that's Jesus looking at the rich young ruler. E Jesus fitando, ou seja, Jesus olhando para aquele jovem rico, Jesus felt a love for him and said to him, one thing you lack, go and sell all you possess, give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come, follow me. E Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, então vem e segue-me. Now we know in this story the rich young ruler had come to our Lord, Sabemos que nessa história aqui, esse jovem rico veio até o Senhor. and he kneels before him. Ele se ajoelhou diante do And Senhor. he says, what do I need to do to inherit eternal Ele disse, life? Senhor, o que devo fazer a fim de que eu herde a vida eterna? He had a great desire to follow the Lord, Ele tinha um grande desejo de seguir o Senhor. but it ended up being too costly for him. Mas aí no final ele descobriu que isso lhe custaria muito. The Lord mentioned some of the commandments that he needed O to have Senhor kept. mencionou alguns dos mandamentos que ele deveria guardar. He says, I've kept them all from my youth. Ele disse, Senhor, desde a minha juventude eu tenho guardado esses mandamentos. He had been very faithful in that. Ele tinha sido fiel nessas coisas. But then the Lord said one thing. Mas aí o Senhor disse, só uma coisa te falta. He said, one thing you lack. Uma coisa te falta. And we know how he said, go and sell all that you possess. Aí o Senhor disse, vai, vende todas as suas possessões, tudo que você tem. And then when he heard that, Quando aquele jovem ouviu isso, he went away very sad, very grieved, because he had a lot. diz que ele saiu muito contrariado, muito triste, porque ele tinha muitas possessões. What happened here? O que aconteceu aqui? The Lord said, I want you, O Senhor disse, eu quero você, but I want all of you. mas eu quero o seu todo. Eu quero I just você don't want part of completamente. you. Eu não quero apenas parte de você. I want all of you to serve me. Eu quero o seu todo para vir e me servir.
And as we said, this young man was very religious and had done many good things. Como dissemos, esse jovem rico, ele era bastante religioso e ele tinha feito muitas coisas boas. But there was this treasure in his life that he still wanted to hold on to. Mas havia um tesouro na vida dele que ele ainda queria manter controle e segurar. And he wasn't willing to let go of it. E ele não queria abrir mão daquele tesouro que ele And I tinha. believe if we're honest, E se nós formos honestos, eu creio, each one of us has a treasure or two in our lives cada de nós tem um ou dois tesouros em nossa vida that we're holding on to and we're not fully surrendering it to him. que nós não estamos dispostos a render ao Senhor And plenamente. when we hold on to these E things, quando nós seguramos com firmeza esses tesouros, no matter what else is going on in our life, não importa o que nos aconteça, there's a hindrance there haverá um impedimento aqui from really growing fully in the Lord. para que nós possamos crescer no Senhor com plenitude. And this is where the Lord is desiring that we would, as we gather unto Him, E o Senhor deseja que, enquanto nos reunirmos para Ele mesmo, it's that fully gathering, our lives coming to Him. Ele deseja que as nossas vidas sejam postas diante dele com plenitude. And not bringing along all of our other baggage and treasures of life. E não And not bringing with us all of our other treasures. e não trazendo conosco todos os tesouros da vida que nós porventura tenhamos, But allowing Him to be that all-sufficient one. mas permitirmos que o Senhor seja o todo suficiente para nós. Another way this gets described in the scripture is one who has a divided heart. Uma outra maneira que isso é apresentado nas Escrituras é de alguém que tem um coração dividido. You know, if we're honest, when our hearts are divided between the things of the Lord and the things of the world, Se nós formos honestos e considerarmos quando os nossos corações estão divididos acerca das coisas do mundo e as coisas do Senhor, it really it creates a battle within us. sabemos que isso cria dentro de nós uma batalha. And usually, unless we fully surrender to Him, E geralmente, a menos que nós nos rendamos a Ele totalmente, that world is going to win out. o mundo sempre vencerá. The Lord desires our whole heart. O Senhor deseja ter todo o nosso coração. He desires that captured heart, Ele deseja ter o nosso coração capturado that we would be wholly given to Him. para que possamos, no nosso todo, nos entregarmos a Ele. That's the one thing. The Lord is never satisfied unless we're fully giving ourselves to Him. E isso é uma coisa que o Senhor nunca se satisfaz, a menos que Ele tenha o nosso todo rendido a Ele. Now, the enemy and the world, they'll be satisfied with just taking a little bit. O inimigo, o mundo, se satisfará se tiver apenas um pouquinho de nós. Because if they can just get a little bit, Vai te pedir só um pouquinho. they can just get a foothold in there. Ele pode te pedir só um pouquinho. They know they can gain more and more access into our Porque se ele life. sabe, se tiver um pouquinho de você, lentamente ele vai ter mais e mais acesso à sua vida e conseguir mais. You know, we see how even among some of the mighty, as you go out into the country and you can see a huge rock. Se você viaja aí no Brasil, você vai ver rochas bastante grandes. Such huge rocks in different places. Rochas bastante grandes que você vê aqui e And acolá. oftentimes you see within this rock E com frequência você vê nessas rochas grandes, maybe just a small flower growing out of it. talvez lá no meio daquela rocha, uma pequena florzinha que está crescendo. How did that happen? Como é que isso acontece? This is a huge rock, É uma rocha maciça, but this little seed got there. mas teve uma sementinha que caiu ali na It fenda. just got into a very small place. Ela caiu ali na fenda, num lugar bem But pequenininho. that ali. seed had put its roots down. Mas aquela semente, ela começou a lançar raízes. And this seed, in one way, overpowers the rock. E aí é como se aquela sementinha, ela conseguiu vencer a rocha. This rock cracks, Aí, num dia, essa rocha vai partir-se. and this flower comes forth. E essa flor, ela vai This manifestar-se. can happen in our Christian life. Isso pode acontecer na nossa vida cristã. There's certain things within our life that we love so much. Há coisas na nossa vida que nós amamos tanto. And we look at them, we say, oh, I can control that. E nós olhamos aquilo ali e falamos, não, isso aqui eu sou capaz de controlar. It's not really a bad thing. Isso aí, na verdade, não é uma coisa tão ruim assim. I think I've mentioned before when I've been with you, Eu já mencionei aqui em vezes passadas que eu estive no meio de how vocês. all my whole life I have loved sports. Durante toda a minha vida, eu amava os esportes. When I was younger, I used to play many sports. Quando eu era jovem, eu costumava praticar muitos esportes. I finally gotten wise, though. I finally
became wise. E aí, ainda estudo. E finalmente, então, eu me tornei sábio. And I realized I can't go running all over the place E now. percebi, entendi que eu não poderia jogar todos aqueles jogos ali que eu My jogava. mind is the same. A minha mente, ela era a mesma de quando jovem. It says, go here, go there. E a minha mente falava, não, corre ali, cerca lá. My body says no, Mas o meu corpo falava, não, no. não. But we see how we can get so... I allowed sports to distract me in my life. Naquela época, eu permiti que os esportes fossem uma distração na minha vida. And there's nothing wrong with that. Não tem nada de errado com os Nothing wrong with esportes. sports. Nada de errado com os esportes em si. But we see how God knows us well enough. Mas Deus nos conhece o suficiente. If we have these areas in our life that we're holding on to, Se nós tivermos áreas nas nossas vidas que nós estamos mantendo o controle, and for many believers it's not the issue of sin. e para muitos crentes essas coisas não são uma questão de pecado. It can be something good. Pode ser algo bom. It can be an education. Pode ser, por exemplo, a educação. It can be somebody you want to marry. Pode ser alguém com quem você deseja muito se casar. Somewhere you want to live. Pode ser alguém com quem você deseja morar. Particular job you want. Pode ser um trabalho em particular que você almeja. If we're setting up what we desire Se nós, então, operarmos nas bases daquilo que nós desejamos and not giving and not sacrificing our treasure for his sake, e não estando dispostos a sacrificar os nossos tesouros pela causa do Senhor, eventually those things will come back to hurt us. eventualmente essas coisas serão um estorvo para nós. This is now when we talk about the Lord desiring a whole heart, Quando falamos que o Senhor deseja ter o coração como um todo o coração, it doesn't mean that we're sinless perfect, não significa que nós somos uma pessoa sem pecado, but we have our heart's desire for the Lord. mas significa que temos um coração que deseja o Senhor. What did the Lord say about David? O que o Senhor disse acerca de Davi? I found David a man after my heart, Achei em Davi um homem segundo o meu coração, who will do all my will. que fará toda a minha vontade. And we know David had some faults in his life, Agora sabemos que Davi teve muitas falhas na sua vida, but through those faults he even learned of the Lord's amazing forgiveness. mas através daquelas falhas ele descobriu o perdão maravilhoso do Senhor. We mentioned earlier that when we look at this story of the rich young ruler, Mencionamos anteriormente que quando olhamos para a história desse jovem rico, it speaks of this matter of consecration. fala-nos acerca da questão da consagração. And oftentimes we hear many things about consecration. Muitas vezes ouvimos tantas coisas acerca da consagração, And when somebody mentions consecration, we kind of all of a sudden tune out, say we've heard that. então muitas pessoas já disseram coisas diferentes acerca da consagração. And that's sad because it's one of the most vital aspects of our Christian life. Mas a consagração, ela é um dos aspectos mais vitais da nossa vida cristã. What is consecration? Agora, o que é consagração? It's simply settling the fact of who is in charge of our life. Consagração é simplesmente estabelecer o fato de quem realmente controla a sua vida. Are you in charge? Você está no controle? Or is the Lord in charge? Ou é o Senhor quem te controla? Who's in charge of our life? Quem está no controle da nossa vida? Now, in the way that, in reality, the way most of us live, Na verdade, a maneira como muitos de nós vivemos, we have a desire that He would be total and have total control of our life. nós temos em nós um desejo de que Ele nos controle por completo. But we see too that there are those areas that we want to control. Mas também vemos que há certas áreas em nossa vida que nós queremos manter o controle sobre elas. And so we're going through a process. Então nós vamos através desse processo. This matter of consecration. Essa questão da consagração. Yeah, it's a one-time event. Sim, na verdade é um evento. When you say, I want you to be Lord of my life. Quando nós dizemos ao Senhor, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. I've known you as my Savior, Eu te conheço como o meu Salvador. but now I want you to be Lord of my life. I Mas want to be agora que- surrendered to you. Agora eu quero me render a ti, que o Senhor seja o Senhor da minha vida. But also in this matter of consecration, there's a continuity of it. Mas na verdade, nessa questão da continuação,
há um processo contínuo, de continuidade. There's a daily aspect of growing in Him. Há um aspecto diário de nós estarmos sempre crescendo no Senhor. We have those areas in our life that we're struggling with. Nós temos áreas em nossas vidas com as quais lutamos. And He comes in and He meets us. E aí Ele vem ali naquelas áreas e Ele nos encontra. And some of those we're like Jacob. We wrestle with Him. E muitos de nós agimos como Jacó. Nós estamos lutando com Deus. Our mind, we know we want to let go of this. Na nossa mente está certo que nós devemos permitir que essas coisas se vão. But our hearts, we want to hold on to Mas it. em nossos corações nós queremos segurá-las. And so we have this war going on within us. Então temos dentro de nós essa guerra, essa batalha ocorrendo. Praise God. Graças a Deus. In His great love, No seu grande amor, He stays with us. Ele permanece conosco. And He understands us. E Ele nos entende. Some things it takes a longer time of life to really be able to wrestle through things. Algumas coisas que demandam muito tempo da nossa vida até entendermos. Sometimes it's just sometimes when we surrender to Him, things can change totally. Algumas coisas que nós lutamos por muito tempo e de repente nós conseguimos nos So render a when we're Ele. thinking of consecration, Quando pensamos na consagração, this rich young ruler, the Lord said, I want to have absolute control of your life. o que o Senhor estava dizendo a esse jovem rico é: eu quero ter um controle absoluto sobre a sua vida. But he could not make that step. Mas ele não estava, esse jovem, disposto a dar esse The passo. Lord said, go sell that stuff and then come, follow me. Então o Senhor diz: vai, vende tudo que tens, depois você vem e me segue. All that you possess, Tudo que você possui, vende. go and follow me. Aí você terá um tesouro no céu e você vem e me segue. Sell and give it to the poor Então o Senhor disse: vende, dá aos pobres and do this e faça isso. and then come follow me. E aí depois você vem e me segue. It was this matter of following the Lord Essa questão de servir ao Senhor, that the Lord was after. é isso que o Senhor buscava nele. Now when we're thinking about consecration, Quando pensamos na questão da consagração, so often we think of it as I'm giving myself to the Lord to do something for Him. às vezes pensamos que me consagrar é eu me oferecer ao Senhor para fazer algo por Ele. We still feel like we can do something for Him, Nós ficamos ainda com esse sentimento de que podemos fazer algo por Ele, but there's nothing we can do. mas não tem nada que possamos But He fazer. wants us to be surrendered to Him Mas Ele quer que nos rendamos a Ele, so that He can do something through us. para que Ele possa fazer algo através de It's nós. not giving ourselves to Him to do something for Him, Não é uma questão de nos darmos a Ele para fazermos algo por but Ele, giving ourselves to Him so He can be in charge of our life. He can live through us. mas é nos darmos a Ele para que Ele tenha o controle da nossa vida e Ele possa viver That's através de what nós. Paul says in Philippians, for me to live is Christ. Paulo diz aos Filipenses: para mim o viver é Cristo. Praise God. Graças a Deus. We're thankful how, as we consider this matter of consecration, Graças a Deus, porque quando consideramos essa questão da consagração, the Lord never demands consecration. o Senhor nunca requer consagração. As you look back at Romans 12, it just speaks of, therefore, by the mercies of God, offer yourself as a living Se sacrifice. você voltar ali em Romanos 12, fala: portanto, irmãos, que vocês vos ofereçais como sacrifício vivo. It's that free will response. É uma vontade livre, é uma resposta que brota de uma vontade We espontânea. see how much He loves us, Nós vemos o quanto o Senhor nos ama and we respond to that call of love. e nós respondemos àquele chamamento de amor. And that love continues to draw us. E aquele amor, ele continua a nos atrair. But if we don't see His great love, Mas se não virmos esse seu grande amor, we're not going to surrender to Him. nós nunca nos renderemos a Ele. If there's, when the Lord says, trust me with your life, Quando o Senhor nos pede para que confiemos a nossa vida a Ele, if we don't know Him, se nós não o conhecermos, if He's somewhat of a stranger to se us, Ele for alguém estranho para nós, we're not going to trust ourselves to a stranger. como é que nós vamos nos confiar a alguém que nos é estranho? But as we know Him in a greater way, Mas se nós o conhecermos de uma maneira maior e maior, we can trust the man who died for nós us podemos confiar naquele homem que morreu por nós and see His great love in a fuller measure. e vermos o seu grande amor por nós de uma maneira maior e mais plena. And as we end up surrendering ourselves to Him, E nós terminaremos fatalmente nos what this rendendo a Ele. what the transaction of consecration Qual é a transação envolvida na consagração? is, we're simply giving Him permission to start doing that work of transformation. É simplesmente darmos ao Senhor a permissão de começar a fazer em nós essa obra de transformação. He never forces Himself on us, Ele nunca força ou impõe nada sobre nós, but He shows us His great love. mas Ele mostra-nos o seu grande amor.
And he calls us to simply follow him. E Ele simplesmente nos chama a seguirmos a Ele. There are things as we go through this life we wrestle with. Há coisas nessa vida com as quais nós lutamos. And why do we wrestle with these E things? por que nós lutamos com essas coisas? Because the Lord is bringing us, he's arranging circumstances in such a way. Porque o Senhor está arranjando circunstâncias diante de nós de tal maneira. He's touching those things in our life Ele está tocando nessas áreas e coisas da nossa vida, where we will say no to ourselves and yes to him. onde teremos a oportunidade de dizer não para nós mesmos e sim para Ele. No to our desires and yes to his desires. Não para os nossos desejos, mas sim para os desejos dele. And every time we say no to ourselves, E toda vez que dizemos não para nós no to mesmos, the flesh, no não to para a the carne, world, não para o mundo, there's an increase of Christ's life within us. há um aumentar da vida de Cristo em cada um de nós. If we are honest, Se formos honestos, we're like that rich young ruler. nós gostamos desse jovem rico. There's one thing we lack. Há uma coisa, se nós formos honestos, vamos ver a nossa semelhança com esse jovem rico e que também em nós uma coisa nos falta. There's one thing we lack, and it's a fully surrendered heart to him. Há uma coisa que nos falta e é uma completa rendição ao Senhor. And at times, there's not even a willingness within our heart to surrender. Há situações que não temos em nosso coração uma disponibilidade para nos rendermos a Ele. This is why I appreciate the prayer of a brother named F.B. Meyer. É por isso que eu aprecio uma oração que foi feita no passado por um irmão chamado F.B. Meyer. There was an area in his life the Lord was calling him to fully surrender. Havia uma área na vida desse irmão que o Senhor pedia a ele para que rendesse But he ao was- Senhor. But he was holding on to it. Mas ele segurava com firmeza essa questão na sua He vida. couldn't let go of it. Ele não poderia abrir mão daquilo ali. But he knew the Lord in such a way. Mas ele conhecia o Senhor de tal maneira. He said, "Make me willing to be willing." Ele disse: Senhor, me faça querer aquilo que o Senhor quer. If there are areas in our life that we're wrestling with, E há áreas na nossa vida que nós temos lutado com algumas coisas. may we pray those prayers. Que nós possamos fazer essa oração. Lord, make me willing to surrender this part of my Senhor, life. me faça querer, me render essas áreas ao Senhor. And then do you know what he does? E sabe o que ele faz? He shows us more of his great love. Ele vai nos mostrar mais e mais do seu grande amor. He doesn't demand this or demand that. Ele não vai forçar aquilo ali ou aquilo lá. He doesn't try to wrestle with us intellectually. Ele não vai tentar nos vencer lutando He conosco. shows ali. us his great love. Ele vai nos mostrar o seu grande amor. It's like as we gather in the morning for the Lord's table, É como quando nós nos reunimos na manhã de domingo para a mesa do Senhor. it speaks to us of his great love. Aquela mesa nos fala do seu grande amor. And how, because of that, E por causa desse amor, there's a hymn that says, "All to Jesus I surrender. há um hino que diz: tudo a Jesus eu rendo. All to him I freely give." Tudo a Ele, de vontade espontânea, própria, eu dou. That's the spirit of what he's looking for. É esse o espírito que Ele está buscando encontrar em nós. So as we see this whole matter of one thing, Então, à medida que vemos essa questão de uma coisa, we're going to stop here for tonight, nós vamos parar aqui nessa noite and we'll continue tomorrow night. e amanhã à noite continuaremos. But the one thing that we're talking about is actually not a thing. Mas essa única coisa que nós estamos compartilhando, na verdade, não é uma coisa. Not a thing, it's a person. Não é uma coisa, é uma pessoa. The person of our Lord Jesus. E é a pessoa do Senhor Jesus. That's what he's calling us to. É isso. Nós somos chamados para Ele And mesmo. he's jealous that his life would be expressed in a fuller and greater way within us. E Ele deseja que a sua vida seja expressa mais plenamente em cada um de nós. May we know that one thing of the assurance of our salvation. Talvez então que saibamos essa única coisa como a nossa fundação segura nele. And may we settle that the assurance of that one thing related to consecration. E também possamos ver a verdade dessa única coisa como a nossa consagração a Ele. Let's pray. Vamos orar. Lord, I thank you for the simplicity of your life. Senhor, te agradecemos pela simplicidade da tua vida. Lord, we, just in our nature, we love to make things so complicated. É nossa natureza querer complicar tantas coisas, Senhor. If you want to be a Christian, you got to do this, this, and E this. pensamos que para ser um cristão precisamos fazer isso e aquilo lá. But I thank you, Lord, for that one thing.
Te agradeço, Senhor, por essa única coisa. I thank you for that one person Te agradeço, Senhor, por essa pessoa that you have revealed to each and every one of que o us. Senhor tem revelado a cada um de nós. And Lord, we pray for one another, E oramos, Senhor, uns pelos outros. that there would be a greater revelation of our Lord Jesus Christ Que haja uma revelação maior do Senhor Jesus Cristo within all of our hearts and within all of our lives, em todos os nossos corações, em todas as nossas vidas, for your glory and for your honor. para a tua glória e honra. Help us not to be distracted by the other things, Ajuda-nos a não nos distrairmos com outras coisas, but truly keeping the main thing, mas a verdadeiramente mantermos o principal como o principal. that we can be the people of God that would be a testimony unto you in this hour. Para que possamos nessa hora ser um povo que o Senhor deseja ter como um testemunho nessa terra. Thy wonderful name we pray. No teu Amen. nome maravilhoso é que nós oramos, Senhor. Amém. Amen.